Sempre uma alegria estar no encontro teosófico, onde a gente tenta se encontrar, encontrando tantos amigos, tantas pessoas queridas. E falar depois do Marco Aurélio e manter o nível não é fácil, não. O cara é inspirado muito, né? E a gente faz aqui o esforço de, pelo menos, expressar a nossa compreensão desse tema tão profundo que é o encontro do ser. Eu vou começar então lendo uma passagenzinha do Mahashohan, que fala: temos que nos libertar do nosso ego, o aparente e ilusório eu, para reconhecermos nosso verdadeiro eu com maiúsculo, numa vida transcendental e divina. Para não sermos, porém, egoístas, devemos esforçar-nos para que outras pessoas vejam essa verdade, reconheçam a realidade desse eu transcendental, o Buda, o Cristo ou o Deus de todo pregador. Então a literatura teosófica, ela fala que nós somos um ser divino, um chamado eu imortal, eu superior. O nome nunca é a coisa. E eles próprios falam, interessante também tirando isso das cartas dos Mahatmas, a verdade não tem rótulo e não é afetada pelo nome sob o qual é divulgada, se o objetivo for alcançado. Então o nome eu superior, eu divino, ser transcendental, ser imortal, o nome não é só uma tentativa de descrever uma realidade, uma possível realidade. Por que uma possível realidade? Porque cada um precisa descobrir isso por si mesmo, né? É fácil falar intelectualmente que existe um eu superior, que existe um ser divino dentro de nós, isso ficar como um conceito intelectual sem que produza nenhuma transformação real na nossa vida, né? Então, isso é uma descoberta. A verdade a respeito disso, ela só pode ser descoberta por cada um. Não adianta a gente ouvir, falar, repetir, que não será a verdade. E aí a gente entra um pouco no tema que nós selecionamos para hoje, que é: existe um caminho para a verdade? Essa questão foi muito ventilada na obra do Krishnamurti, quando ele dissolveu uma organização que tinha 40 mil membros espalhados pelo mundo inteiro, propriedades riquíssimas, né? E ele já com 30 e poucos anos, depois de ter sido chefe dessa organização desde jovem, por 17 anos, que apresentava ele como um novo Messias, ele dissolveu a organização, mandou devolver as propriedades e disse: a verdade é uma terra sem caminhos. Nenhum instrutor religioso, nenhum líder político, nenhum sistema psicológico, nenhum tipo de instrução externa vai levar o homem à descoberta daquilo que só ele mesmo, pelo seu esforço, zelo, discernimento, pode ir desvendando, né? Então, a gente está falando em caminhos para o encontro do ser, e a gente tem esse exemplo de um grande líder dizendo: não existe caminhos para a verdade. E aí, como é que fica? A gente precisa então desmistificar um pouco essa questão da verdade. E é uma questão muito importante. Até é um dos pilares da sociedade teosófica, livre investigação
direcionado à verdade, né? O lema "não há religião superior à verdade" não quer dizer que a sociedade teosófica tenha a verdade, mas que talvez a verdade seja a suprema forma de religião, no sentido de religar o homem à sua verdadeira natureza. Então, por que a gente mistifica a verdade? Porque a gente tem uma tendência muito forte a intelectualizar tudo e a transformar tudo em palavras e conceitos. E a verdade não é uma palavra, não é uma ideia, não é um conceito. A verdade é um estado da consciência que vê as coisas como elas são. Mas espera aí, isso parece ser redundante, ver as coisas como elas são. Quando a gente entra nisso, a gente logo percebe que o que distorce a percepção das coisas como elas são os nossos próprios conteúdos, as nossas próprias verdades, os nossos próprios saberes. Então a gente precisa ter liberdade em relação a esses conteúdos, a gente precisa, de alguma forma, se esvaziar de todos eles, para que, com ou sem o auxílio dos livros, dos ensinamentos, das palestras, do que for, a gente mesmo possa ver as coisas sem distorção, né? Então, é um tema que parece ser subjetivo, mas ele demanda um olhar muito atual. Ou seja, a verdade é uma coisa muito do instante. Ela não pode ser transportada de um momento para o outro. Por quê? Porque quando ela já é repetida, ela já é memória. Ela já é uma coisa que foi gravada e reproduzida, que o computador faz melhor do que nós, né? Mas ela não é aquele ver agora, aquele ver novo, aquele ver a cada instante. E aí, a gente fica com essa missão, vamos dizer assim, de se desembaraçar de palavras, se desembaraçar de conceitos, se desembaraçar de ideias, para começar a ver a verdade nas coisas menores, nas coisas simples, né? E quanto mais a gente for capaz de ver sem julgar, sem classificar, sem dizer é isso ou é aquilo, sem dar nome, né? Maior vai ser a exatidão da nossa percepção. Como o Marco Aurélio colocou muito bem, a partir de um estado de silêncio, a verdade começa a se apresentar nas diferentes situações. Mas a partir de uma mente cheia de ideias, cheia de conceitos, de informações, verdades, crenças mesmo, tudo isso obstrui, tudo isso bloqueia aquela percepção direta, aquela compreensão do que quer que esteja sendo observado. Uma das coisas muito comuns que a gente faz quando a gente tem uma percepção, um insight, né, aquela sacada, a ficha caiu, é transformar aquela percepção numa crença. E a partir daí ela já não é a verdade. Porque a verdade é sempre no agora. A verdade sempre aceita questionamento, sempre. E ela é sempre nova porque ela precisa ser redescoberta a cada novo instante. Isso vale para qualquer nível da verdade, porque ela existe em muitas camadas. Vai depender da profundidade de prospecção, da capacidade de penetração
da mente de cada investigador. Então, na medida em que nós temos a mente entulhada, nossos movimentos ficam presos nesse nosso pretenso saber. E na medida que a gente é capaz de se esvaziar dele, não quer dizer que a gente vai jogar ele fora, porque aqui e acolá, os ensinamentos de todas as grandes tradições, eles podem nos trazer uma luz da verdade, mas essa luz é nossa e não deles, né? Tem um exemplo que o Krishnamurti citou uma vez, que quando você pega uma joia preciosa, uma joia talhada, lapidada, bela, né? Um joalheiro muito, muito criativo, e você pega ela na sua mão e vê a beleza dela, você se regozija com aquela coisa linda que você está vendo, né? Você não vai ficar carregando aquela joia o tempo todo, em algum momento você tem que largar ela. Não é assim? Então você tem aquele momento de encontro com aquela beleza, com aquela coisa rica, mas você não pode ficar carregando. Isso vale para todos os ensinamentos de todas as tradições. Eles só têm valor quando expostos à luz da nossa consciência, fazem com que a nossa própria consciência tenha uma percepção maior, uma percepção mais ampla, uma percepção livre do passado, uma percepção nova, não é? E aí, não adianta a gente querer apreender a verdade, querer possuir a verdade, querer impor a verdade aos outros. É impossível, porque só a própria pessoa pode perceber. Aí você pode dizer, mas então o que é que nós estamos fazendo aqui? Normalmente, quando tem uma palestra assim, a cultura diz, bom, aquele que está falando é o cara que sabe, e os que estão ouvindo é os que vão aprender. Não é? Na verdade, não é assim. O que a gente pode, ao invés de uma pessoa doutrinar outras, porque essa doutrinação ela não é a verdade. Convencer o outro de alguma coisa não tem nada a ver com essa experiência da verdade. Mas a gente pode olhar junto. E olhar junto significa que todos estamos aprendendo. Todos estamos no aqui e no agora, atentos. E quando a gente está atento, realmente atento, a nossa mente está paralisada. Ela está quieta. Normalmente a gente tem meia atenção. Parte da nossa consciência está aqui e parte está indo aos arquivos da memória dizer concordo, discordo, certo, errado. Nossa atenção é sempre dividida. Mas quando a gente está perceptivo dos nossos próprios movimentos interiores, desse próprio movimento julgador na nossa consciência, que é um vício que a gente tem, não é? E por percebê-lo, ele para. Quando a gente está todo no agora, existe esse silêncio que é criador, que é inteligência pura, que é afeição profunda, que é harmonia, que é paz. Mas isso não é para ser falado, isso é para ser experimentado. Tudo isso que foi falado agora há pouco, de que até as pedras dão sermões, a vida está nos ensinando o tempo todo, através de todas as situações que acontecem. Cada incômodo, cada desafio, cada irritação, cada pedra no sapato,
cada momento de êxtase, né? Tudo está revelando para nós a natureza das coisas. E a verdade, ela não é apenas perceber as coisas externas que a gente capta pelos 5 sentidos. A verdade é mais do que tudo captar o significado intrínseco de todas as coisas. O que está por trás de todas as coisas. E a vida é um movimento inteligente. A vida está o tempo todo criando situações prazerosas e dolorosas, provocando o despertar da nossa consciência, mas nós não temos abertura para aprender com ela. Normalmente a gente vive vidas mecânicas, repetitivas, reproduzindo os hábitos que a gente já gosta, e a nossa consciência fica um tanto quanto paralisada, né? Então, eu acho que essa coisa do encontro do ser é a coisa mais sagrada que a gente pode fazer nessa vida. O encontro da nossa verdadeira natureza. Da natureza que você pode chamar de divina, de eterna, de imortal. O nome não interessa. Mas alguma coisa que está lá no fundo de cada um de nós, que apenas observa em silêncio, que é dotada de uma paz extraordinária. Descobrir essa dimensão sagrada em nós é o maior desafio. Às vezes a gente consegue um lampejozinho, um segundo, um momento. É uma coisa que não dá para ser retida. Mas quanto mais a gente se abrir para essa dimensão, para esse espaço infinito que existe na nossa subjetividade, mais vezes a gente vai ser capaz de largar tudo e se abrir a esse espaço. Sempre no instante presente, que é o único tempo que existe. O que nos rouba essa percepção do sagrado, sempre agora, é o emaranhado mental que nós criamos entre o que foi, o que será, o que experimentamos e o que queremos e o que não queremos. E esse emaranhado mental é a nossa prisão. E se nós não percebermos o quanto nós nos escravizamos, enquanto nós não aprendemos a perceber que nós somos reféns do tempo, desse emaranhado que liga o passado, o presente e o futuro, como uma condição para realizar isso ou realizar aquilo, e não percebermos que o encontro com a verdade, na dimensão que for, é sempre no agora, nós vamos continuar perseguindo em infinitas fontes da verdade, mas estaremos sempre nos contentando com palavras, com ideias, com crenças e perdendo o sentido sagrado que só se manifesta no presente ativo, né? Então, é difícil você falar em um caminho para o ser, para o verdadeiro ser, porque ele está aqui agora. E o caminho é aqui agora. Ou como diria o Ricardo Lindemann, parafraseando o Krishnamurti, o primeiro passo é o último passo.
porque é um caminho daqui para aqui mesmo. Mas nós rapidamente caímos nessa condição mental das nossas ideias, opiniões, valores, saberes, que é a estrutura psicológica, o chamado eu menor, que o Maharshi Chohan diz que nós temos que nos libertar dele. Né? Nos libertar não significa não perceber a razão de existir dele. Esse eu menor, ele é um software que foi forjado, que permite que você saiba o seu nome, o seu endereço, o seu CPF, o nome das pessoas, que você possa se movimentar na vida material. A gente precisa disso. O problema é que ao invés dele se restringir às suas funções básicas da vida material, ele ocupa toda a nossa consciência e vira a nossa própria prisão. Então, enquanto ele é um instrumento desse ser divino, ele acaba sendo o abafador, o ocultador da nossa natureza criadora, da nossa natureza incondicionada. Então, esse eu menor, o pequeno eu, ou o ego psicológico, ele é a nossa natureza condicionada, que é tudo o que a gente acha que é. Mas existe em nós uma natureza incondicionada, que ela só se manifesta quando a gente coloca essa natureza condicionada no seu devido lugar. E o seu devido lugar são as coisas práticas da vida. Né? E se nós não conseguimos perceber isso sempre no agora, a gente pode falar, vai ser blá, 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 e nós vamos continuar os mesmos. Né? A gente pode falar em amor, a gente pode falar em verdade, pode falar em liberdade, pode falar em espiritualidade. Tudo isso serão palavras. Se a nossa consciência continuar aprisionada nesse nível mental ordinário. E se a gente perceber que a gente tem esse nível mental ordinário como um instrumento de algo que vai muito além de tudo isso, e nos desidentificarmos com tudo que diz respeito a essa natureza transitória, porque o corpo é transitório, as posses são transitórias, as pessoas são transitórias enquanto pessoas aqui físicas, externas, os saberes são transitórios. Tudo isso vai ser apagado em algum momento. Por que uma criança vem pura e pura? Porque tudo isso foi apagado. E ela vem nova, zerada. Mas aí ao longo da vida vem as acumulações todas e a gente passa a ser aquilo que nós fomos programados pela sociedade e pelas nossas próprias experiências. Se nós formos capazes de olhar para tudo isso, para essa programação e olhar por cima dela, nós vamos encontrar o ser. E não há caminho para isso. Isso é uma percepção a cada momento, porque o eu maior e o eu menor, eles parecem que, para aquelas pessoas que estão despertando, eles fazem uma espécie de dança. Muitas vezes as pessoas usam palavras muito bonitas, mas é uma coisa que é uma mera repetição mecânica, que não tem aquela vitalidade criadora. Né? E existem momentos luminosos na nossa vida,
Existem outros totalmente sombrios na nossa consciência. E a gente tem que estar atento a todos, aprender com todos. Todos os momentos sombrios na nossa vida, que a gente atribui sempre aos outros, os outros que tornaram a nossa vida sombria, ou a vida que não nos deu aquilo que a gente queria, né? Na verdade, estão a refletir a nossa própria inconsciência desse pequeno eu com seus infinitos quereres, com as suas infinitas exigências e idiosincrasias. Então, o trabalho da descoberta do ser, ou o eu imortal, eterno, é um trabalho interno, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de percepção. Talvez a palavra percepção sinalize muito bem o que tem a ver com essa coisa que a gente está tentando desbravar. Diz aqui uma passagem das cartas dos Mahatmas: feliz aquele cujas percepções sempre lhe sussurram a verdade. Então a verdade, ela vem a nós quando a gente está receptivo a ela. Quando a gente se esvazia o suficiente para, num alto grau de sensibilidade, ela se apresenta. Ela mostra o dilema. Ao invés de você estar preso naquela encruzilhada, vou para cá, vou para lá, e essa prisão são os próprios desejos em conflito, né? Quando há essa receptividade, essa sensibilidade, esse esvaziamento, vem a percepção que desvenda o dilema, que somos nós mesmos. Então, parafraseando uma passagem indiana, há tantos caminhos para Deus quanto o número de respirações dos homens. Já imaginaram? Há tantos caminhos para Deus quanto o número de respirações dos homens. Mas são tantos, que não tem como você seguir o caminho de ninguém. Você é o próprio caminho. O revelar-se a si mesmo, o virar-se ao avesso, sair da postura egocêntrica para que essa natureza que é amor, que é bondade, que é sabedoria, que é simplicidade, que é equilíbrio, que é respeito, para que essa natureza venha a nós. Tudo aquilo que não é ela precisa morrer. E como que isso pode morrer? Pela percepção. Pela percepção da pequenez, da estreiteza, da limitação desse eguinho com tantas infinitas exigências e tantos infinitos quereres. Não é? Então o caminho, nós somos o caminho. Não é? Não é um caminho fora de nós. Os métodos podem produzir resultados. Se você quer desenvolver o corpo físico, você vai ter N métodos e práticas para melhorar a musculatura disso ou daquilo. Se você quer desenvolver o emocional, ou pelo menos chegar a uma maturidade emocional, que é uma coisa que falta muito na nossa civilização, né? Nossa civilização é muito intelectual e muito imatura do ponto de vista emocional. Tem lá suas técnicas, né? Enfim, para tudo existem técnicas. Mas para você descobrir a você mesmo, a sua verdadeira natureza, talvez tenha uma chave. E a chave tem a ver com o que o Marco Aurélio falou agora na fala anterior. Essa observação em silêncio. Essa é a chave.
a capacidade de observar sem interferência o que quer que esteja acontecendo fora e dentro de você. Saber que existe uma chave não significa que você está seguindo um método, mas que toda vez que as suas conclusões aparecerem, né, elas podem estar te desviando. E toda vez que houver essa observação isenta, esse olhar atento e cuidadoso sempre no agora, você vai estar podendo, se tiver muito receptivo, sensível, cuidadoso, permitir que a verdade venha a você, que a percepção dos motivos ocultos de todas as coisas, porque todas as coisas têm um fundamento oculto. Tudo que existe manifestado nesse mundo tem um movimento subjetivo nas pedras, no planeta, no sistema solar, tudo tem uma vida subjetiva interligada, né? A gente pensa tolamente que o Sol é uma bola de fogo queimando lá no céu. É um fato natural assim. A nossa vida é aquela vida, porque sem aquela vida não tem vida aqui. A interconexão é tão maior do que o nosso pequeno intelecto seja capaz de perceber as motivações ocultas que estão interligando tudo numa vida de manifestação da consciência, em níveis os mais variados. Mas o que interessa é a nossa consciência. Ela será escrava desse pensar ordinário dessa pessoa? Ou nós seremos capazes de, mantendo a vida da pessoa, sem fugir às nossas responsabilidades no mundo, manter a vida da pessoa nas coisas básicas e descobrir essa vida transcendental e divina que o Mahashohan fala, que está no mais profundo da nossa subjetividade, né? Lembrando lá os gregos, quando falavam, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Seremos nós capazes de irmos abrindo a picada interior para essa dimensão incondicionada, que é o nosso verdadeiro ser? Talvez a única coisa que faça a gente fazer essa revolução, ou esse virar ao avesso, que é que a nossa natureza eterna prevaleça sobre a nossa natureza pessoal, seja mais do que qualquer locubração que a gente possa fazer aqui, a nossa atitude. E aí eu vou ler aqui uma passagenzinha que diz assim: se vossos esforços ensinarem ao mundo uma letra que seja do alfabeto da verdade, essa verdade que outrora penetrou o mundo inteiro, não vos faltará recompensa. Então, se vossos esforços ensinarem ao mundo uma letra que seja do alfabeto da verdade. Todos nós somos aprendizes. Todos nós somos aprendizes. Mas ninguém é aprendiz para si mesmo. A gente é aprendiz para o todo. Então, quando a gente faz um trabalho como esse da Sociedade Teosófica, a gente está aprendendo compartilhando. O pouquinho que eu seja capaz de perceber compartilhando com vocês, o pouquinho que cada um de vocês é capaz de perceber no silêncio de cada um, porque às vezes a gente está em papéis diferentes, né? Isso está abrindo a consciência coletiva, está ensinando ao mundo uma letra do alfabeto da verdade. O que eu quero dizer? Que é só o serviço desinteressado, o serviço ao próximo, o amor ao próximo,
é que vai fazer a gente avançar nessa trilha. Porque enquanto a coisa é de nós para nós mesmos, a gente percebe algumas coisas, saca algumas coisas, amplia muitas vezes a nossa compreensão. Mas quando a gente faz junto, quando a gente faz com a nossa sanga, que são os nossos irmãos, o nosso nível de percepção aumenta muito, o aprender juntos é sempre muito mais intenso e mais vivo e mais real do que o aprender sozinho, né? Então, essa coisa sagrada que a gente vai ter que usar uma palavra tão corrompida, mas que é difícil de substituir, essa coisa sagrada chamada amor, que é aquela coisa que vem a nós sem palavras, né? Aquela coisa que integra, que une, que harmoniza, que eleva. Isso substitui toda e qualquer palavra. Para sentir isso, para se abrir a isso, tem que deixar o eguinho de fora. Você tem que esquecer de si mesmo, pelo menos por alguns instantes. Quando há essa entrega, essa doação, esse esquecer-se de qualquer benefício direto ou indireto, nesse estado a gente consegue virar o jogo. Não é fácil, viu? Porque nós somos todos muito intelectuais e sabedores e essa própria estrutura mental que nós criamos bloqueia esse sentimento puro, esse afeto sem limites. É isso.